Olá, olá, coders do canal. Esse é o segundo episódio da segunda temporada do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com linguagem Java. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom, pessoal, conforme eu comentei, nós vamos falar sobre as diferenças entre a orientação a objetos, a programação orientada a objetos e a programação estruturada nesse segundo episódio. É um episódio que, em termos de slides, são apenas 3 slides, é bem pequeno, porém, é importante que a gente entenda como é conceitualmente que cada um desses paradigmas trabalha. Então, quando a gente pensa na programação estruturada, vamos pensar de uma forma bem alto nível, né? A gente tem as variáveis, que significam os dados, e temos procedimentos e funções que manipulam esses dados. Quando a gente pensa na orientação a objetos, nós temos um conjunto de outros elementos. Nós temos classes, nós temos atributos, nós temos métodos, temos mensagens, e temos os 3 pilares aí que a gente vai falar eles com detalhes um pouquinho mais para frente, que é encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Embora a gente tenha outras coisas, eu diria que de forma mais geral e abrangente a gente tem esses aspectos, né? Veja que são bem diferentes, né? Embora a gente não conheça cada um desses elementos que está sendo listado aí na programação orientada a objetos, na programação estruturada a gente conhece bem e é exatamente como estou mostrando agora nesse slide. Eu tenho uma aplicação que tem procedimentos ou funções, eu posso trocar, por exemplo, um cara desse qualquer, pode ser uma função, onde ele manipula o dado, ele isoladamente manipula o dado e eu posso ter dados que são compartilhados pelos vários procedimentos, né? Se a gente pudesse, a gente poderia envolver isso aqui tudo numa aplicação e essa aplicação controlaria o fluxo de quem chama, em que momento, melhor dizendo, chama qual procedimento que manipula ou não certos dados. Essa é a programação estruturada, né? Embora pareça meio bagunçada, ela funciona, né? Porém, ela é bastante diferente de quando a gente olha para a programação orientada a objetos. Então, eu tenho na programação estruturada uma separação bem clara entre o que são o que é a lógica, né, o que são os procedimentos e funções e o que são os dados. Eu tenho uma separação muito clara e muito evidente disso. E os dados eles estão meio que soltos aí dentro da aplicação. Eles não são dados específicos de um determinado local. Tenho dados que são globais, vamos chamar assim, e dados que são específicos de cada procedimento, mas a forma de tratar a lógica e a sequência e os próprios dados está representada nessa figura. A próxima figura que eu vou mostrar, vocês vão ver que ela é totalmente diferente disso aqui. E é isso que a gente precisa entender. Eu tenho uma aplicação, né, que nesse caso eu até poderia ter colocado uma aplicação que envolveria tudo isso aqui, todos esses elementos gráficos. Aqui eu tenho uma aplicação, chamei exatamente de aplicação, onde eu tenho 3 caixas embaixo que representam objetos. Então a aplicação manipula objetos. E dentro de cada objeto eu tenho o que eu chamei de método, que equivale a procedimentos e funções, e eu tenho dados que são específicos daquele objeto. Então eu não tenho dado solto. Se a gente olha isso aqui, né, voltando para essa figura, a gente tem os dados soltos aí dentro da aplicação, sendo manipulados pelos procedimentos. Do jeito, inclusive compartilhados, né? Por exemplo, esse dado aqui está sendo compartilhado por esse procedimento e por esse. Nessa outra figura, os dados eles estão internos ao objeto, cada quadradinho desse aqui, pense como se fosse um objeto, e eles não são compartilhados com outros objetos. Eles podem até ser compartilhados com outros métodos dentro do mesmo objeto, mas fora desse objeto ele não é compartilhado. Então é uma forma muito diferente de desenvolver. Você vai ter classes e você vai ter objetos. Em termos de objetos, o que a gente tem é isso, uma aplicação que controla o fluxo, que vai saber em que momento, por exemplo, eu crio ou destruo um objeto, e o objeto em si eu posso passar mensagens para ele, como a gente chama, para ele fazer determinadas ações.
Então é dessa forma que a gente desenvolve. A forma que está aqui, ele é muito mais engraçado utilizar esse nome, estruturada, né, porque a outra é programação estruturada, mas ela é muito mais estruturada do que a programação estruturada. A programação orientada a objetos utiliza esses objetos que permitem que a gente possa fazer toda essa manipulação e interação entre os próprios objetos. Nada impede que esse objeto chame alguma coisa desse objeto, ou que dentro desse objeto tenha outros objetos. Então essa que é a forma de desenvolvimento. Muito mais consolidada em termos de engenharia de software, né, muito mais aceita do que a programação estruturada. Eu diria que a programação estruturada, do jeito que está aqui, é excelente quando a gente quer aprender a programar. Então não tem uma forma melhor de aprender algoritmos, de aprender a programação do que a programação estruturada. Começar, por exemplo, estudando programação orientada a objetos não é uma boa opção. Ela traz uma complexidade muito maior, né? Desenvolver assim, ela traz uma complexidade muito maior. É tanto que a gente deixa para ensinar isso após você ter aprendido a programação estruturada, inclusive até porque os métodos, né, o que tem aqui dentro dos métodos, às vezes tem muito de programação estruturada. Embora a programação estruturada a gente pense como um todo, dentro de cada método acaba a gente tendo a sequência, decisão e repetição. Então essa é a diferença conceitual, a diferença que eu queria apresentar para vocês, da forma como visualmente, né, graficamente a gente pode olhar os dois paradigmas, tá certo? É claro que tem vários outros pontos que a gente vai ver aí ao longo da temporada que vocês vão passar a entender melhor o que é isso aqui, né? O que a gente vai fazer é uma aplicação como essa. Ok? É isso, né? A diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. E aí a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até a próxima.